Lá se vão quase 2 anos desde que Chaves e Chapolin sumiram do mapa. O Chavinho foi-se embora da vila, da TV aberta, da TV fechada, do streaming, de tudo. Saudades, inclusive. Mas no seu tempo de glória, quando tava bombando mesmo, o seriado mais amado por nós e por você também, é claro, derrotou muitas emissoras no Ibope. Tô falando sério, não acredita? Não acredito. Então se prepare para juntar os fiozinhos e vem com a gente. Bom, primeiro de tudo, a gente sempre ouviu falar sobre o tal Ibope, mas afinal de contas, que raios é isso? Como se mede um Ibope? Para que ele serve? O que é um índice alto? O que é um índice baixo? O que é uma peita? Então eu preciso explicar o que é o Ibope, senão muita coisa que eu vou falar depois vai acabar ficando muito confuso e muitas informações vão se perder. Só que sempre tem os apressadinhos que ainda não entenderam que a gente sempre gosta de explicar tudo detalhadamente, ensinar e deixar tudo direitinho. Que burros, não é? Então, se você é mais um desses que já está preparado para escrever Enrola muito, você fala demais, cabeludo. Muito tempo pra falar de Chaves, é pouca cena, só você quer aparecer. pula para esse minuto que tá aparecendo aqui na tela, porque aí você vai direto para a parte que a gente vai falar só de Chaves. Vai pular coisa importante, vai deixar de aprender umas paradas legais, talvez vai se confundir com o que vier depois, mas é melhor do que ficar reclamando. Ai, Chaves, deixa pra lá e derrubou shampoo no meu cabelo. Ibope é a sigla de Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, uma empresa brasileira de pesquisas de opinião, mercado e política. Ele foi criado na década de 40 com a intenção de medir a audiência das rádios de São Paulo, e aí acabou se expandindo, foi para outros estados, abrangendo outros meios de comunicação e tudo mais. Lá na década de 50 e 60, o pessoal mediu o Ibope na base do flagrante. Literalmente, eles chegavam na casa das pessoas sem nem terem sido convidados. Aí o pessoal perguntava, ô fulano, o que você tá assistindo aí? E aí tinha só uma TV na sala das pessoas, ninguém tinha mais de uma TV em casa, então era fácil saber o que aquela família consumia, ainda que não fosse uma forma tão precisa. A medição automática só foi surgir na década de 70. Eram aparelhos grandes, barulhentos, ficavam na garagem das casas e evoluiu até chegar no People Meter, esse aparelho que fica conectado à TV e envia dados em tempo real. E aí os diretores dos programas de televisão conseguem saber muito bem o que está indo bem, o que está indo mal, quando deixar um bloco render mais, quando render menos, enfim, é um ótimo controle. Na passarela, Joana Esteban, da Jamaica. Esse avanço se deu em 89, mas hoje o Ibope usa aparelhos ainda melhores. Então ele consegue pegar com precisão se as pessoas estão assistindo um canal de TV aberta, TV fechada, streaming e até mesmo videogame. E tá, todo mundo pensa que o Ibope abrange o nosso país todo, né? Só que... Não, filhinha, não. Na verdade, ele pega 15 praças, então não abrange todos os estados do país, só esses que vocês estão vendo na tela. E nessas 15 praças, temos cerca de 6.000 aparelhos espalhados. Tá um pouquinho? O pessoal responsável monta diversos perfis de população, então eles colocam aparelhos em casas de diversas famílias, de todas as classes sociais, com poucas pessoas, com muitas pessoas, enfim, é para fazer uma amostragem bem ampla. Até aí, beleza, mas o que significa um ponto de Ibope? Eu já me esqueci. É relativamente fácil. Um ponto é igual a 1% de toda a amostragem. Só que isso é muito variável. Digo isso porque um ponto de Ibope em São Paulo representa mais pessoas assistindo do que um ponto de Ibope no Rio de Janeiro, por exemplo, onde a população é menor. Para ficar mais fácil de entender, eu trouxe alguns números. Nesse ano em que estamos, 2022, um ponto de Ibope na Grande São Paulo representa 75.000 domicílios com TV. Já na Grande Rio, são 47.000 domicílios. Sacou? Porque logo logo se percebe que você é de um lugar de onde a população é gigante. E vale dizer que muitas dessas informações eu encontrei no canal do blog do Alan Simon. O cara é fera, sabe tudo e também assiste o Vila do Chaves. Bravo, bravo!
Percebeu como essa forma de medir o Ibope mudou muito ao longo dos anos e como essa amostragem é muito variável? E hoje se tornou ainda mais confuso, pois é muito comum ter mais de uma TV em casa, outros pacotes, outros serviços. Tanto é que na época em que o Ibope era medido de porta em porta, um capítulo da novela Selva de Pedra bateu todos os recordes. Isso foi em 72. De 100 casas analisadas no Rio de Janeiro, 23 estavam com a TV desligada e os outros 77 estavam ligados na Globo. Ou seja, 100% do Ibope. Nossa! Já com a medição eletrônica, em um jogo da Copa de 2002 entre Brasil e Turquia, a média foi de 71 pontos da partida, com picos de até 75 pontos. É muita coisa. Aliás, se você gosta de futebol, deixa eu avisar que o Felipe tem um canal dedicado a esse universo, hein? O canal se chama Que Jogo Foi Esse? O link tá na descrição. Vai lá conhecer, porque o Felipe, além de saber tudo de Chaves, manja tudo de futebol e até o seu Madruga já é inscrito por lá. Eu já disse que o meu negócio é futebol. Bom, Copa do Mundo é uma festa, é até difícil competir, né? Todo mundo se reúne, todo mundo assiste na Globo, mas em 2006 teve uma coisa diferente. Em uma matéria do dia 23 de junho, adivinha quem jogou a partida para escanteio? Chaves! E eu pensei que fosse a Chiquinha. Segundo o texto, Chaves alcançou 14 pontos e deu uma atrapalhada na transmissão da Globo, mas eu gostaria de pontuar o trecho final. O programa Chaves, que estreou em 84 no Brasil, sempre no SBT, vive de reprises e continua fazendo sucesso. Lembrando, isso em 2006. E eu acho que a gente nunca vai se cansar dessas histórias, né? Quem tirou elas do ar? Eu não fui. Um detalhe é que esse jogo da faixa da 1 da tarde provavelmente não foi do Brasil, então isso deve ter contribuído para cair a audiência do futebol. E talvez você esteja pensando que isso foi um fenômeno só dos anos 2000, algo como, tá aí Renan, 2006 galera já não estava ligando muito mais para a seleção, galera não estava ligando para a Copa, por isso que Chaves foi melhor, mas... Ai, não. Em 1990, rolou a Copa na Itália e a Globo fazia diversos boletins sobre as partidas que estavam rolando. Bem na hora que falavam sobre a partida de Brasil e Escócia, a emissora bateu 30 pontos no Ibope. E o Chaves estava com quanto? Tava com 40. Em cada braço. Mentira, tava com 36, mas a piada foi boa. Aliás, na faixa da tarde, a Globo virava e mexia, levava a pior pro Chavinho na audiência. Entre 2005 e 2006, o Globo Esporte, ali na faixa do almoço, começo da tarde, tava vivendo uma fase não tão boa assim. É muito elegante. É uma pena que esteja tão maltratada. E nessa época, Chaves já tinha alcançado um estágio meio cult. Digo isso pois crianças conheciam o seriado e gostavam, mas também já tinha aquele público adulto que era criança nos anos 80 e 90 que continuava gostando das histórias. Então, no Ibope, Chaves passava na frente diversas vezes. A maior distância foi em 12 de setembro de 2005, ganhando por 16-10. Chaves é o maior! Chaves é o maior! O negócio estava ficando tão feio que a Globo pensou em colocar o Galvão Bueno de volta no Globo Esporte, pois ele já tinha sido apresentador nos anos 80. E tudo isso para tentar superar o Chaves. E um outro clássico da emissora é o Vale a Pena Ver de Novo, que desde 1980 reprisa alguma novela da casa. E o Roque Santeiro, sucesso da década de 80, em sua primeira exibição, chegou a bater 96 pontos no Ibope, naquele método do flagrante. Ela se tornou a novela mais assistida da TV Globo. Só que em 91 eles reprisaram e teve sucesso. Já em 2001 reprisaram mais uma vez e aqui foi um fiasco. Pena, não é? Ela ficava ali na faixa mais ou menos dos 12 pontos, de vez em quando um pouquinho mais. E naquele mesmo horário, numa média dos 15 pontos, estava o Chaves. O pessoal da Globo ficou tão desesperado que optaram por retirar os episódios restantes da novela e colocaram reprises do Você Decide, apresentado por Susana Werner. Não percam, porque vale a pena decidir de novo. A partir desta segunda, vale a pena ver de novo, ligar de novo, decidir de novo. Só que o que estava ruim conseguiu ficar ainda pior. Primeiro de tudo é que a internet já estava se popularizando, então muitas pessoas se inflamaram, mandaram e-mails para a Globo pedindo a volta da novela, ou uma outra novela, ou alguma outra coisa para assistir.
E em julho de 2001, o Você Decide estava batendo cerca de 10 pontos de Ibope, perdendo de lavada para o Chaves o tempo inteiro, que estava na competição, passando no SBT naquele mesmo horário. Por isso, o Você Decide ficou apenas 3 semanas no ar. Aliás, me conta aí na palavra-chave. Quais outros programas de TV, além de Chaves e Chapolin, você sempre gostou de assistir? Vale falar desenhos, novelas, programas de auditório, filmes, enfim, qualquer coisa. Manda aí que eu fico curioso. Eu acho melhor a gente ver os desenhos. Não, Chaves, vamos ver o filme de terror. Não, os desenhos. O filme de terror. Desenhos. Agora, uma das atrações globais que mais sofreu com Chaves, sem dúvida alguma, foi o programa da Ana Maria Braga. No dia 18 de outubro de 99, a apresentadora estreava na Rede Globo logo após deixar o seu posto na Record, no programa Note a Note. Esse era o começo do Mais Você. Nesta segunda, depois do Video Show, estreia Ana Maria Braga, num programa Mais Você. Só que pelo jeito ela não ganhou muita liberdade criativa em sua nova casa, tudo ainda estava voltado demais só para a parte de culinária, igual o seu programa anterior. E aí temos essa capa da época, da revista Manchete, datada de 27 de novembro daquele ano. Aliás, a capa é bem interessante. O título já diz tudo. Dias difíceis para Ana Maria Braga. Embaixo tem a Kátia Fonseca no Note a Note e aparentemente tudo seguiu normal por lá. Mas embaixo os números mostram a queda do Ibope e do lado, detalhe para o trecho, a humilhação suprema tem sido disputar o Ibope com Chaves. Ana Maria e Louro José registravam média de 12 pontos. O infantil alcançava 13. Humilhação perder pra Chaves? Tá de brincadeira, revista Manchete. Pegaram pesado, hein? Que vergonha, Deus meu, que vergonha, que vergonha. Ana Maria sofreu muitas críticas e o negócio ficou bem complicado. Até que no dia 22 de novembro daquele ano, ela fez um contido desabafo. Se eu não conseguir fazer isso, eu não vou conseguir chegar perto da sua casa. Eu não vou conseguir nunca ser mais você se eu não me sentir em liberdade de, por exemplo, olhar e chegar perto dessas flores aqui, por exemplo, que eu nunca cheguei. Eu vou lá, né? E meu diretor de imagem vai ficar doidinho? Aos poucos, o programa foi mudando e nessa época ele ainda passava no horário da tarde, às 13h40. Em agosto de 2000, passou para a faixa das 10h45 da manhã. Aí, nessa hora, e também sem enfrentar o Chaves, a Ana Maria se encontrou. Particularmente, eu acho a Ana uma baita comunicadora. Soube driblar as adversidades, ouviu as críticas, mudou o que precisava e tá aí há mais de 20 anos, tornando as manhãs da TV mais alegres. E com que direito me acorda às 11 da madrugada? E vale dizer que o Mais Você foi o único programa da Globo, além dos jornalísticos, que homenageou o Chespirito quando faleceu. Foi um gesto muito bonito. Mas nesse meio tempo, entre 99 e 2000, o pessoal do SBT não deixou barato todas as vezes que o Chaves passava na frente no Ibope, viu? O pessoal tirou sarro de várias formas, como por exemplo nesse trechinho da Praça é Nossa, onde o Casalber conversa com o personagem Eu Não Sou Maluco, do Alexandre Regis. E fique sabendo que na minha casa nenhuma porta tem fechadura. Por quê? Porque eu odeio Chaves! Nessa mesma época, finalzinho de 99, também saiu essa publicidade. Tô falando dessa matéria com esse título gigante e embaixo um gráfico de comparação de Chaves versus Mais Você, entre os dias 4 e 26 de novembro. Lembra do que eu falei sobre Ibope, do aparelho pegar informações o tempo todo? Volta nessa imagem que eu acabei de mostrar, pausa, tira um print e repara como tem os detalhes de todos os minutinhos ali. É muito interessante. Já em 2000, o pessoal pegou ainda mais pesado com essa matéria. O título é A Loira Chorou e Não Foi Cortando Cebola. E vem acompanhado da informação de 20 pontos do Chaves contra 14 do Mais Você. Será que a inspiração veio daqui? O que foi? A velha Coroca te fez alguma coisa? Não, é por causa da cebola. Em outubro de 2000, o pessoal liberou um apanhadão mostrando todos os momentos onde os programas do SBT passaram os programas da Globo no Ibope. A competição é tão grande que o título vem com A Globo não é mais aquela, coitadinha dela. E tem vários detalhes de vários programas, mas adivinha só qual é o mais vitorioso? O Chaves, é claro. Em 5 dias, o Garoto do Barril levou a melhor e em outros 2 ficou empatado com a concorrente. E talvez você já tenha escutado isso em algum lugar
e é verdade. Não é à toa que o pessoal da Globo tentou comprar o Chaves só para tirá-lo da frente, mas não deu em nada. Nada? E eu vou te dizer que fazer esse tipo de pesquisa e roteiro não é nada mole. São dias e dias de preparação, de verdade. Nossa, que trabalhão! Então, tudo que eu te peço em troca é para você deixar o seu like, porque cada joinha desse fortalece muito o nosso trabalho, galera. De verdade, é muito importante. Aproveita também para fazer sua inscrição no canal, que aí você não perde nenhum lançamento nosso. E é claro, a gente está tentando chegar nos 500 mil inquilinos da vizinhança ainda esse ano. Será que a gente consegue? Só depende de você. Ah, bom, então assim sim. Eu tô falando sempre da competição de Chaves e SBT com a Globo, pois não dá para negar. A Globo é, há muitos anos e continua sendo, a emissora mais assistida do país, de longe. E não sou eu que tô falando, são os números, os energéticos e o próprio Silvio. O público dificilmente vai deixar a Globo. A Globo é um muro e ultrapassar este muro a gente só consegue de vez em quando. A gente já sabe que lutar contra a Globo, na minha opinião, é impossível. É impossível. Então, o SBT, na verdade, briga muito mais com a Record pela constância no segundo lugar do que propriamente com a Globo pelo primeiro, entendeu? E Chaves, no seu auge, sempre conseguiu ótimos números. Já nos seus últimos anos de exibição, ficava sem horário muito fixo, era colocado numas janelas meio estranhas e até mesmo para bater na concorrência. Em 8 de março de 2020, um domingo, a Record estreava uma nova grade de programação, inclusive com uma de suas principais mudanças, a exibição do Hoje em Dia nos domingos de manhã. A partir do dia 8 de março. Então a gente vai ter muita coisa boa. Muitas atrações especiais para você. E aí o SBT tirou essa carta da manga, deliberadamente para tirar a audiência da Record. Próximo domingo, 9 da manhã, Chaves em Acapulco. E o resultado? Positivo para o SBT. De acordo com os dados do Ibope, a Record, na faixa das 9 às 11 da manhã, ficou com uma média de 3,1 pontos na Grande São Paulo. Nesse mesmo horário, Chaves em Acapulco bateu 6 pontos, praticamente o dobro. Minha vida, meu amor, meu céu! Ela não me resiste. Nessa mesma época, o Chaves ocupava cerca de 6 horas de programação do SBT, considerando também afiliadas regionais. Mas como eu disse, os horários eram muito instáveis. Especiais como Acapulco davam bons resultados, mas a última exibição mesmo de Chaves não foi legal. Na tarde de 31 de julho de 2020, uma sexta, a emissora do Silvio exibiu O Matador de Lagartixas. Cuidado, vai pisar no cadáver. Reivindicação salarial para o Chaves. Tem lombo pra achar? Só se eu fosse um boi. Já se você foi. E Confusão no Cabeleireiro. E então, senhor Barba, vamos tirar a barriga? O seriado ficou com média de 5,8 pontos, o que parece bom, mas para aquele horário ficou bem abaixo da Globo e da Record. E aí foi o nosso adeus ao Chavinho. Chaves, não vai não. Chaves, não vai não. Não vai não, Chaves. Depois de tudo isso, o que a gente conclui é: Chaves teve o seu auge de audiência entre os anos 90 e começo dos anos 2000. Mas vamos lembrar que nos anos 80 a medição não era muito exata e, portanto, não temos muitos dados. De 2006 em diante, o pessoal entendeu que Chaves podia ser um grande coringa. Bastava colocar o seriado que as pessoas assistiam por repetição, memória afetiva, pelo costume, por reunir a família em volta da TV, enfim... o amor de Chaves. Mas a gente percebe que, com o tempo, isso foi se perdendo. Tirando casos específicos, como essa exibição de Acapulco de 2020, o seriado já não performava tão bem mais na emissora do Silvio, infelizmente. Já estou acostumado aos golpes que a vida me dá. Eu sei que você tá super carente de Chaves, eu também tô, mas isso não é motivo pra gente ficar triste. Até porque o elenco fez ótimos shows em muitos países e tem muita coisa por aí que provavelmente você nunca assistiu. Sempre vai ter onde escavar quando o assunto for Chaves. Ficou curioso pra saber mais sobre isso? É só clicar aqui do lado e a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.